Shalom a todos os irmãos da graça divina, a todos os irmãos que nos acompanham. Muito obrigado a todos de Cabinda ao Cunene, os irmãos que nos acompanham aqui em Angola, os irmãos que nos acompanham também fora do país. Muito obrigado a todos os irmãos. Como os irmãos sabem, nós estamos a aprender aqui acerca das 7 estrelas. Esse é o nosso tema que nós estamos a basear. Nós estamos a aprender acerca da 4ª estrela, que é a estrela do comércio, bem amado. A estrela que tem grande influência nas nossas vidas, a estrela que chama grandes oportunidades nas nossas vidas, bem amado. Nós estamos a aprender acerca dessa estrela e o nosso subtema, bem amado, é como destruir o poder ancestral da família, bem amado. Só o nosso subtema já diz tudo, bem amado. Se o irmão for alguém visionário, eu aconselho ao irmão a permanecer do princípio ao fim para ganhar mais conhecimento de como destruir, bem amado, porque nesses poderes é onde encontramos a realidade das panelas. Aprendemos que tem 4 panelas, aprendemos também acerca da realidade dos fios e dos laços, bem amado. Mas o profeta bem-vindo Jimmy já ensinou e vai tirar aqui as nossas dúvidas, por isso que nós estamos a fazer a nossa emissão. Vamos falar um pouquinho daquilo que foi o nosso ensinamento de hoje com o profeta bem-vindo Jimmy. Shalom, profeta bem-vindo. Shalom, irmã Teresa. A primeira pergunta, pai, nós estamos a aprender muito com o profeta bem-vindo como nós podemos destruir esses poderes da bruxaria ancestral e familiar. E o profeta falou muito acerca dos 2 pactos. O profeta falou acerca da lei a cristal e do pacto a cristal. O profeta também falou acerca do pacto da estrela de Davi. Como esses 3 pactos, profeta bem-vindo Jimmy, tem trabalhado nas nossas vidas? Obrigado pela questão. Deus seja louvado. Essa revelação ainda tem muita coisa ainda não acabou de partilhar, porque na realidade a bruxaria na organigrama satânica, bruxaria leva a 7ª posição, mas é uma divisão que o diabo usa muito. Ele está ganhando muitas almas na bruxaria. Que dentro da bruxaria também tem muito departamento ali. Ainda estou a explicar ainda esse bocado, mas tem explicação, mas na toda a cena, vou pegar na toda a cena, quando fala que combate de laço é problema do fio, que muito pastor, muitas igrejas ora acerca do fio, mas não sabe como esse fio funciona. Bruxo que usa aquele fio para chegar no nível para usar fio, qual é o trabalho passa na vida dele para chegar naquele nível, qual é o sacrifício ele faz para pegar esse fio. Dia que vai lhe colocar fio no reunião do mundo das trevas, acontece que no modo do antigo para colocar nova, muito não sabe. Vamos cortar laço, fogo não. A Bíblia diz: meu povo se perde falta de conhecimento. Quando não tem conhecimento, você vai orar tipo maluco, mas nunca vai ter solução, nunca vai ter resultado, porque você está a orar mal. Por isso, estou a dar ainda clareza acerca dessa realidade. Já explicou a panela.
13 panela. Já explicou aquilo. Na panela, o fio é diferente, mas todo o trabalho só pela distribuição de pessoa. Mas a função é diferente. Mas no todo, fio é mais perigoso. Que panela, que tem panela da casa, tem panela também da rua, que cada rua tem panela. Agora, bruxo responsável da panela, ele não anda com a panela. Ele vai controlar a panela só na visão das trevas. Mas pessoa que controla fio, ele anda um fio no corpo dele. Oração para destruir panela com fio. Oração mais forte é do fio. Ele anda com a pessoa. Ele pode viajar. Ele vai viajar com a vossa vida. Qualquer sítio, ele anda com a vossa vida na cintura. Por isso ele explicou como é costuma usar fio. Vai rolar 4 vezes, aquele é meu parente. Vai rolar também 3 vezes, aquele é minha família. É nossa família, desculpa. 2 vezes, é nossa vida. A última vez, é nossa descendência. Está aqui no mão do diabo. Ele vai pegar aquilo e vai te colocar no cinto. Toda a família, porque acerca do fio, ali não tem nada. Toda a família vai sofrer a limitação. Na toda parte da vida é a limitação, sofrimento. Mas panela até traz a lei, mas fio, todo o sítio bloqueado, vai bloquear todo. Fio é perigoso. Por isso, linguagem que a fio da família não se corta. Pode se apertar assim, mas não vai se cortar. É uma linguagem diabólica, mas cristão também. Fala essa linguagem, porque cristão não tem conhecimento dessa situação. Deus abençoa todo mundo, está acompanhando nosso programa. Também o resultado da oração do filho, o que aconteceu na vida do mamãe Magui. Tem muita questão, tem boi. Mas não tem muito a dizer porque ainda estou no princípio de ensinamento. Deus abençoa, você está acompanhando, acompanha pela sabedoria do Espírito Santo para te ajudar. Que no combate do lance, quando você orou mal, você vai continuar de sofrer, mas com a Bíblia na mão, dentro da igreja, com a oração, mas a sua vida sempre nas trevas, porque você não sabe como você pode batalhar para sair nessa situação. Deus abençoe. Merci na bato nyonso o balanda ki kilti na biso de début à la fin. Na ebisa ebino ke tokozonga pour na émission na biso, tokomi na temps ya émission na biso. Toza ana mosali na Nzambe, prophète Benvindo Njime. Bonjour prophète. Bonjour Mamadou. Toza ana sœur na biso, journaliste Sœur Teresa. Beau tard de Sœur Teresa. Tozo sala émission nyonso tozo rappeler bino eza ya deux langues. Tango moni ozolanda okuti mutu a portugais zwa tanto olekisi lokola oyoka a portugais te ozela tan ya lingala mpona o comprendre ozala na compréhension ya bien mpo mateya oyo eza vraiment éducatif esalisi biso nyonso awa na église na bato ya libanda base retrouve mutu na mutu ase retrouve vi na ye oyo asambeli na foi na bosolo mpo awa na grâce divine distance eza barrière te oyo biso tozozwa sur place bato ya libanda mpe bazwaka yango
thème na biso ezali les 7 étoiles, sous thème na biso eza troisième partie ya étoile ya commerce. Mais étoile ya commerce bimisi enseignement ebele surtout sur prière. Comment détruire le pouvoir sorcellerique ancestral pe familial. Tangu ebimisi babiloko wana eza ba base oyo evandi na ba famille na ba vie ya bato. Bato ebele ba misu bakufi baza na sa mabele basali étoile na bango te pona kindoki ya famille. Kindoki eza eloko oyo ya destruction eyebika ko bebisa otikala ko sepela te na se na moi oyo. Yango wana lelo toza vraiment na émission moko vraiment spéciale pona babimisi biso étoile ya David nini esala na kati ya famille. Bien aimé bolanda biso boyoka ma enseignement oyo eko aider na kati ya ndako nona bana no po bana ebele na ndako bazana ba problème ebele spirituel. Prophète Benvindu, question ya liboso ezali boye. Tosi to lobeli étoile o expliquer batu mingi destiné étoile. Yango eko comme ça biso na pouvoir ya sorcellerie. Ndenge nini au découvrir étoile ya David. Parmi acte oyo lobi na enseignement wana biso nyonso na bandaku oyo aza na bana mwana moko to na ba famille to botami pe mutu moko aza nango neti ngai ya nanga na landi na sima aza na ba caractère wana makasi na bana nanga na aza na bana misatu oyo mibale pe aza na ba caractère wana makasi différent. O expliquer peuple de Dieu nini oyo esalaka na étoile à David comment mutu akozwa ba caractère ya barrière arrière sans le savoir. Ça va, merci. Merci la question Tony. Mais la mon doit s'intéresser na problème sorcellerie ancestrale familiale. Bon, badwalo baka ke kindo kito katabalie nzamba zwa lokumu ya nyonso zo sala parce que bon nalingaka te vraiment nena zo bande mususu baoleka pini baosala be mission ongana kinina lifelo mutu akoma kuna zate mutu akoma lifelo me bande mususu baola lifelo na moni boye ongana kina lola babloko bakambo wana nyonso nga nzamba sa mema ngai na monde astral na monde ba réalité na monde astral wana mais na sala nga mission na sando mission zo sala ka zo monaka na bamuso bazo kosaka nzamba mema ngai pe na lieu du repos na loba wana mateya na mona ndenge batu bavandi bati bango bati ba roba pembe na kanisa Apocalypse 6:9 namona Abraham namona Moïse namona ba Daniel namona batu wana nde ba nyonso wana ototeaka enzama memanga na lia repos namona bango namona mutu bavandi na kimia bazaka na adoration ko adorer kaka mais bavandi na lignée par lignée on a mona ki Abraham ndela mona ki sima Isaac tout wana na bande usu lignée mususu on a mona Moïse na moni ba Jérémie ba Daniel lignée mususu na yo mona ba Abakuke ba Abdias na moni ba Pierre ba Jean na mo ebele na mona kame na bete ali solo ngote ti anjo na ebisinga te yoza no na droite ya ovanda place parce que yoza no na bomoi na tali suka otala mais na mona ba couple musu congolais ba kufa bande ko mususu pe
balakisanga pe bango mais mona tanga kombo na bango ezate amona ki bango mais na pas arrêter na TV na sala émission nga we no na posa te ya olukato e bana mais on a posa ko ba vérité ya ngwana zo speaker makambo yo ba mambo to zo te awa na zo speaker awa eza biloko ngamo na vivre na betali solo na église malamu ndene ngana kufa 1995 ba melisa nga mai mo amabe tata mo sabiso mo akufa kala abunga na zamba na 1971 na ebi ekutute mais bimelinga ebisinga muntu fulani na yo bikisa yo na suka makambo ate na mina ko accompagner ngate na bimisi na pona so mo tata mo sa alimwe boye na vie makambo ebele na spiritualité si ba réalité makambo na oteya donc toza na singa toza na banzungu toza pe na loi à cristal ezali problème makila et bimisaka mutu mo azaka na caractère différent na famille mobimba donc mutu wana ovra des fois osale mpoli na famille aoza motema mabe donc aozaka na makambo ya ye moko soja bitumba donc wana ndeko na bino to ndeko na bino mais abima na caractère musu parce que et ça va loi à Christ la makila ba réclama ba imposer caractère wana ya mabe na vie na ye c'est possible oya osaka na vie neka toujours ya mabe ya malamu te mais ça n'est ndokité ane ndokité muso ane ndokité mais loi ya malédiction wana à cristal et réclamé na makila yanga biminde wana singa eza dangereux par rapport à nzungu parce que nzungu il y a 3 sortes de nzungu na histoire en église premier nzungu deuxième alikelemba troisième ya noir na histoire déjà ndé fonctionnaka premier nzungu ezalaka neti moi gris ezalaka mwindu te troisième nde ya makasa ya mwindu ena balua misatu eza na limitation ya âge bakokufela eyapi na destruction ya mariage eyapi na maladie héréditaire oyo famille bandobela mais etoye na singa blocage na domaine nyonso blocage donc bino nyonso banda na bakoko na bino muta kotikala kosala eloko malamu na vie aza te boza famille bokondolelaka kaka parce que singa mutu alati singa atambolaka na bino na nzoto yo oza na États-Unis oza na Belgique Suisse France mais balata yo na Afrique awa yango omoi des fois vie na yo ezosimba te nga na yebi te akondeko osalo mais yango ozosufri te mais yo na mutu bokutana te ayebi boyebani te mais à cause ya alliance wana esalamaka balatisi sorcier wana singa ya famille mobimba même oza na Nouvelle-Zélande même oza na Japon akolata yo na Afrique awa ezali sorcellerie ezali lié na makila et puis ezali lié na kombo yo osala lolendo rengi yo ozala na poto nde oza na poto mais oza mawa vi na yo eza mawa yo oza na poto origine ya poto yo oza mundele te ozomona mundele kombo ni kachai tozomona mundele kombo na ye mampasi azalaka te donc atozoporte bakombo wana nyonso wana origine na yo ozalaka africain yeba yango ebeke sorcellerie eza mpona kodétruire eza ennemi ya bonheur
et qu'on détruit finalement même la poto. Donc singa est dangereux parce que singa avant sorcier la ba okanga 4 lisites na singa wana era bendi balobi oyo ezali ba parents na ngai ba parents na biso akangi sous 3 lisites alobi oyo ezali famille na biso akangi 2 lisites alobi oyo ezali bana na biso akangi lisite mo abi oyo ezali ba koko famille nyostu na pesi on pas Satan. Donc Satan de mutusko azo contrôler famille na yo mais na nzela ya sorcier libota na yo yem tazo contrôler sorcier wana ba pesa pouvoir ndeni so sorcier la taki singa akufi ba sorcier wana ba kufa ba umela na vie ba kufa no quitter avant kufa a sa l'élection bien mai na kopo bien na lipe tombola na mutu pasi doaso luka nana otikela misala na molili wana oga oza faible selon ni testament aussi kopo mai wana osimbika kopo to simbika na mutu pa atikeli yango bakufa à partir à 1h04 so bakufi okoka na quartier ozali so ba mbwe deuxième so qui so na quartier ndeko tozala yeba yango biake baza kocha bazo telemisa société mso akolata singa eba olata singa wana famille nyonso eza na contrôle na ye mutu akobima na singa wana eza mutu oyo oya ndimi nzambe oyo ndimeli ndako bira na singa wana so ndimeli nzambe na yo te atandeni yo ndako bima na singa yo na bano boti me bande ono ba okonte otikala parce que ndimeli nzambe na yo te riti pour la délivrance ya Moabe riti ali Moabite tout le monde a vu que Moabite zali mboka malédiction moi na liboso ba botaki na lot ko aki Moabite rita ebisi Naomi nzambe na yo nzambe nanga place yo la nga na olala oyo kolenga na kolia era ndimi nzamba Naomi ne rita bimi na malédiction Moabi so yo lobi kenba o quoi c'est ça toi et ta famille mais abimi na andimi nzambe yo ndimeli tendeko famille ro continuer na sa condamnation malédiction singa parce que bandimeli nzambe na yo te kola pambola yo merci. Obrigado, profeta, bem-vindo Jim por nos esclarecer essa pergunta na língua em Lingala. O profeta bem-vindo Jim ensinou muito bem acerca da realidade que se encontra na panela e que se encontra no fio. O profeta bem-vindo Jim explicou que tem laço e tem panela nos dois lados da família, porque nós vemos de duas famílias, a família do pai e a família da mãe. Como é que se encontra, profeta, a vida de uma pessoa que foi prendida nos dois lados, tanto na família do pai, lhe prenderam na panela e no fio, na família da mãe também foi prendido na panela e no fio. Como é que se encontra a vida desta pessoa fisicamente e espiritualmente? Obrigado pela pergunta. Quando a pessoa foi prendida na panela, mas no fim, dois lados, tem que saber, o diabo diz que toda família tem que ter bruxo. Toda família aqui na África tem que ter bruxo. Agora, quando a pessoa se casa, essa aqui vai vir com uma adição dele, talvez 30. Essa também vai vir com 30 dele. Quando vai se associar, não vai diminuir, mas vai aumentar. Vai aumentar talvez 50 ou 60. Significa dentro de um casamento, o problema aumentou. O problema aumentou mais. Mas muito cristão esquece aquilo. Toda família tem bruxo. A bruxaria é para destruir.
bruxaria é inimigo da bondade. Quando bruxaria está na sua vida, irmão, povo de Deus, tem que batalhar, tem que orar, tem que sacrificar. Pode receber Cristo, mas a lança familiar vai complicar sua vida. Até quando você vai decidir para cortar esse laço? A panela tem realidade dele. Tem 3 leis na panela: limitação da idade, doença hereditário, sofrimento da família. Mas filho, bloqueio, limitação na todo lado da vida, não vai ter sucesso. Mesmo a realidade que a sua avó, teu pai, a sua mãe viveu, tu também vai viver aquilo, porque ali todo o sítio está fechado. Filho é mais perigoso que todo ali, até mais perigoso que o estrado da vida, que o estrado da vida só um mês que você vai vender no mão do diabo. O diabo vai passar na vossa família, talvez mês de janeiro, mês de março, depende quando vai fazer aquela aliança, quando o sangue vai cair naquela estrela leva 2 pontos, aquele 2 pontos, quando cai na segunda, é mês de fevereiro, quando cai no quarto, é mês de abril, porque o diabo vai começar a passar para controlar a vossa vida. Tem família, tem mês que quando chega, esse mês do maio, aqui na nossa família, vai ter morte, vai ter sofrimento, que ele sabe que esse mês do maio é mês que a família chora, mas não sabia que para chegar nesse ponto, são mesmo bruxos da família que fez essa aliança acerca do sangue cair naquela estrela para vender. Um mês ofereceu no diabo Lúcifer, ele vai passar para destruir vossa família. Por isso, esse conhecimento, estou ajudando o corpo do Cristo, de Cabinda Cunene, todo mundo que fala português, lingala, francês, estamos aqui na graça divina para ajudar. Essa revelação não está guardada só para mim, mas para todo mundo, para orar, para levantar, para cancelar, para bloquear, para cortar lanço família. Talvez pastor prega mal, pastor não tem conhecimento, ele prega segundo que conversa, ele ouve, mas minha não é conversa, é o próprio, é o exemplo na minha vida. Eu vivi cena terrível na minha vida para chegar nesse ponto. Por isso, estou esperando o povo de Deus. Eu sei, talvez outro, aquela igreja não, mas a verdade pode doer, mas acredite na verdade para receber a libertação, você com sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Merci prophète, bienvenue dans l'éclaircissement. Deuxième question à Lingala Ezaboué. Tout le monde qui au courant semaine, 2 semaines passées déjà, ezana bana moko ucholongola kindoki. Ya liboso ezaki apumbwaka na robe ya leki na ye. Oya mibale apumbwaka na elamba oyo grand frère na ye asalaka. Grand frère na ye aza coiffeur. Bilambo balatisaka bato na salon mpo bakata osuki mpo ba déchet suki kweya ote mpo na ye bebisa bilamba te. Leki na ye aza sorcier apumbwaka na elamba wana. Question eza boye. Ndenge nini grand frère ne aza sorcier ayebaka te ke leki ne apumbwaka na elamba na ye oyo asalelaka mosala aganyelaka yango ba ame na kindoki. Mais eza elamba ya mosala ya yaya na ye ekosenga vraiment éclaircissement moko ya makasi po bato ebele bazolanda biso penza baza penza na point wana. Ça va, merci pour la question. Sorcellerie
ennemi ya bonheur. Eza ennemi ya bolamu. Na lobaka bien na terre si royaume ya Tolandi bien na royaume ya 333. Na lobela royaume ya 555. 666 777 999 na 1100. Histoire ya mwana wana oyo elamba ya coiffure bazo tomber na royaume ya 555. Eza royaume oyo evai na banzungu bilo kolia pe evai na ba salon de coiffure. Salon de coiffure nyonso nazolo bango be nyonso yoko lo bananga te oyo ngate ngazandu yoko zando kitendeko na osunga yoko zando kite me bato ba na salon na bango ba travailler au sana ba bitima na bango sorcellerie elle quand motema ti lo ba sosi ba tiba ba zo fina hypocrisie ba sa makambo nazo pesa conseil chrétien. Nous avons bima ndeko sambelaka avant que nos kata suki ozo ke suki bakato suki sambela ozo ke ba cha periki o ba cha ba biloko bo cha na mission le rola le monde ténèbres o ba salo manzaka nyonso wana yeba yango bien que bana wana ba salon sokolo salon te to ba travailler moko bazala agent ya monde molili baza wana pona koteka basuki ya batu bamanzaka koteka biloko batu nyonso batu ba kosalela wana mwana wana confessaki yena yaya na ye yana e pas sorcier baeba ina ba malamu ke bazo ganyaka batu ya kozwela mbana ki aloki na yango ba nyonso ndeko na kokata suki na journée wana akozobetole no bavina bango akotika yango na nzunga kindoki to na singa ya butu lobi susu elambana ndeko na kina salon balati batu banyonso bakolatela mba wana boye bango bekoza prisonnier na monde ya butu ya kindoki mwana wana salaka asalaka musala na ye mais aye na église awa ndete o découvrir kindoki ya mwana wana tikoma niveau ke mwana yo confesser ako miselamba wana elamba to swaki yango to prier ki a confesser to tumbi en fait to prier to tumba to sambela ke batu nyonso bakanga babima na singa babima na nzungu wana parce que sorcellerie ezali ennemi ya bonheur ezali ennemi ya gloire elingi bolamu te. Donc nazo pesa conseil na bandeko nyonso avant kende salon sambela parce que salon zo kende wana yoza no inusa kolo salon belo to ba travailler na yo même ba salon poto au salon Paris au Allemagne au Angleterre ba salon nyonso ba jouer zo salama parce que même ba mindele ba na kindoki même ba mindele donc partout misala molile ezali nazolo ba pona mutu nyonso azwa connaissance oyo salon les autres travaillent dans le royaume 555 et travaillent dans le royaume 777 yeba yango e ba royaume monde molili eza batu baleka na salon bateka basuki abatu bateka manzaba ba osomba occultiste ba franc-maçon baleka na ba salon wana pa bandoki balekaka kosomba basuki abatu kosomba manzaka e ba réalité so sala malelo na epi ke vérité na zo yo kolo salon yo mto misala moli so inanga ina na yo ngai mais tika nde kindoki tika koteka suki mutu boko moto peleli yo na muta sombi ngo boziki moto na kombo na Yesu Kristo obongwama bima na vie wana tela mwana biso azaki na vie wana asalengo banena banesa a servi diable mingi ateki même mama na ya tekaki metali oto suki wapi mwana zui deliver comment regretter tano na misala wana so ayebaka ba vie wata baby si mwana muke ana 14 ans
Mais combien des années c'est na musala kindoki wana pour être comme un niveau comme lui kola pambola yo ndeko bima na misala wana na kombo na Yesu Kristo. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jimmy. Nós também aprendemos que a bruxaria é o último departamento, mas o próprio diabo criou outros setores, outros departamentos para arrecadar mais pessoas no seu lado. Agora, nós como cristão, profeta, o profeta explicar a todos que nos acompanham como é que esse departamento que o próprio diabo criou funciona. E a Deus te abençoe, obrigado. Esse departamento da bruxaria é sétima na organigrama satânica. Mas esse departamento funciona primeiramente com hipocrisia. Com hipocrisia. Depois, hoje, muitos da igreja, ele vai dizer igreja pentecostal, mas dentro daquela igreja, é a igreja do diabo, é a igreja do Lúcifer. Muitos servos hoje não é servo de Deus, é do diabo. Mas não é todo servo do diabo, não. Mas a maioria está servindo diabo, mas na igreja. Se você quer vencer esse poder, o único segredo tem que ser cristão engajado. Cristão engajado, ele fica todo dia na presença de Deus. Comida dele é a palavra de Deus, é a oração. Cristão engajado, ele chega na igreja antes do culto vai começar, ele é presente. Cristão engajado, ele costuma usar dízimo de tempo. Um dia leva 24 horas, ele vai dar 12 horas mais 40 minutos, é o dízimo do tempo. Mas na nossa igreja pega só dízimo de dinheiro, não pega dízimo do tempo, não explica dízimo do tempo. Primeiro é dízimo do tempo, depois é dízimo de dinheiro. Ele vai dar dízimo do tempo, ele vai dar dízimo de dinheiro, ele vai dar oferta voluntária, ele vai dar todo pela obra de Deus. Ele fica sem a presença de Deus. Agora tem cristão, ele não vem na igreja na semana, ele vem só domingo. Cristão que vem só na igreja domingo é igual que a pessoa na semana ele começou domingo. Essa pessoa não vai ter força na combate, porque ele começou uma vez na semana, ele não vai ter energia para lutar. Nossa comida é a palavra de Deus, é a oração. Só a pessoa pode vencer para sair nessa obra da treva, no laço da família, no fio, na panela. Tem que ser cristão engajado. Cristão engajado, ele trabalha pelo benefício de Deus, não trabalha pelo benefício de pessoa. Mas para ser cristão engajado não é fácil. Deus está no teu coração, decide. Eu quero vencer esse trabalho das trevas, mas o homem de Deus explicou muito bem. Para vencer, tem que ser cristão engajado. A partir de hoje, eu vou ter um engajamento com Deus na minha vida. Você sempre presente na presença de Deus, na obra de Deus. Deus te abençoa. Merci, prophète, bienvenue. Eza na question moko eza pona batuna ki selon émission pe ndenge batu olanda enseignement. Eza ki na sujet de prière ya vendredi. Olobaki ke Nzambe afongola page ya vie na biso. Nzambe fongola page ya vie nanga na vérité o eza kati nanga. Nzambe okanisela nga na livre no ya souvenir. Fongola page ya vie nanga na vérité o naza nango o monde a ténèbre eboya ngai eyinanga pona na longo na vie ya ba, na longo ya vie ya bondoki, na longo na vie ya prostitution, na longo na vie ya ki ba deuxième bureau, fi nyonso o ya mabe. Diable
nde azo combattre nga po na koti na vérité ezalaki vi ya lokuta nzambe okanisela nga epesi baresultat ebele pa bato bazotuna nga basujet de prière wana ozwaka yango wapi po eza basujet de prière moko profond bayoka yango te bayoka yango ka awa omeka na okoexplike clairement bango moko bacomprendre bayoka. Ça va, merci na bakestion bandeko bazotuna. Ngai na passé vie na ngai presque jeunesse na ngai nyonso na bandi kolekisa yango na musala ya Nzambe. Mais nazalaki éduqué na test mon tanga na classe la 3e primaire les petits orphelins entre au collège parce que nga na yebi papa na nga kufa mama na pana bakabwana ka après 3 mois nga na bote bakabwani mama na nga zara 6e bureau na vivre na papa te na mama pété mais maman Koufi et moi déjà dans la 2e primaire mais quels sont les sungangai de sala qui n'a même vie nango sérieux na la maladie ambaté la maladie droguité na sala ba vie na au côté même prison na mambo Nzambe na bo motoratiko côté prison na côté prison mambo Nzambe tellement que na ko la mina présence ya Nzambe. Kasi yango na zoba un chrétien engagé à luka Nzambe te pour na bien matériel ba otuna ngata mukolo moto somé combien de mituka osomé combien de ndaku oso kenda osay combien de voyages elle n'a rien à voir na gagner mo kilo ka sa perdre âme na mukolo suka ba prière to ça les pour na ko bimisa batoyo o bazo demere na ngambu ya diabulu o bazo esclave ya biloko ba mbongo biloko moki ba bima ba yeba ke mutu apesa ka bozui mutu apesa matériel eza Nzambe et diable akela eloko te nyonso mokili oyo eza ya ye ya Nzambe ya ye te yo kutu oyebete kosala tonga oyebete kosala ventilateur diable kosala ventilateur te bato balobaka o ba iPhone ba téléphone ate ba sataniste wana o basala yango eza ya bango bango ba ide eza ya bango eza ya Nzambe eza ya biso bana Nzambe ya chrétien solo eza pona biso ya bango te o tende eza wana ngai moyena sana bato place moto baba non aza kina ki sataniste ki ndogine telinga te na kombo na Yesu Kristo na go dominer na okwesa yo parce nazo sambela Nzambe te pona na zwa mbongo na yana makambo Nzambe te pona na voyager na boyi ba voyager belé c'est no volonté na boya pa Nzamba lo bana zo mona na Afrique na yebi bandeko ebele ya poto bo se na yebi boza mingi bandeko mi bo senga ngana ya kuna nazo sambela Nzambe a orienter nga so Nzambe orienter ngai ata décembre ata janvier na osala kuna bo mona na France bo mona na Belgique bo mona mboso bo mona ngai mais ça la volonté ya Nzambe na sous na mutu na ngezate parce que musanza zo mazo na Afrique awa to sala musanza Nzambe c'est nos volonté ya Nzambe. Un chrétien engagé à sambela pour honneur ya Nzambe non pour honneur ya diable ya bika côté matériel mais tout zoé pas Nzambe te pour to gagner bloc nzoto biloko nzoto lobe ko pola mpona nina gagner nyoso mokime lobe na ke na faire ba si de prière wana et pour na ko bimisa ba oyo nyoso ba kangama na boumbo diable bima na 2e bureau bima na kindumba bima na vie ya kibuchu bima na vie wana
ya kolanda ba mama ya mikolo yo bozo kufaka be noki pona jina pamba pona iPhone yo mwana mwasi bazo sacrifier bino pona iPhone bima na viwa na nyonso tika yango za vanité yaka na ngambo ya Christ apeso iPhone na moment favorable ozwa yango apeso musala na moment favorable parce que panier ezo circuler c'est comme tout na ngabe na kotsa loboko na kozwa par na ngai kola pambola yo merci yolanda biso une question na répondre question na yo naza chrétien engagé na s'engager pas à Christ corps âme esprit na s'engager pas à Christ yango na ba prier nzeba pesa nga inspiration yango wana kola pambolo merci. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jimmy, por disponibilizar o tempo para tirar as nossas dúvidas. Obrigada também à jornalista Mamamado Tumba, a nossa staff toda. Irmãos, o tempo de se revoltar na oração é este, bem amado. Acerca dos ensinamentos, das revelações que nós estamos a receber aqui. Se calhar o irmão casou, o irmão tem um trabalho, mas não tem sucesso, não sabe por que essas coisas na sua vida. Pode ser a realidade dessas coisas que nós aprendemos, a realidade dos fios, a realidade da panela. O irmão não sabe o seu estado físico, como é que se encontra a tua vida. Casou, não tem problema, tem trabalho, não tem problema, mas o sucesso, aonde é que está guardado o teu sucesso? Quem prendeu a sua bondade, a sua grandeza, bem amado? O tempo de se revoltar na oração, de levar tempo na oração, é este, amado. Aproveita esses ensinamentos que nós estamos a receber aqui com o profeta Bem-vindo Jimmy, porque são coisas verídicas, são realidades das nossas famílias, bem amado. A nossa emissão vai terminar agora. Sem esquecer de agradecer a todos os irmãos que nos acompanham de Cabinda Cunene ao redor do mundo, os irmãos que nos acompanham fora do país, a nossa irmã Graça Stefânia, irmã Quistel, mamã Mayamba, a família Kivava, a família Tumba, bem amado, o Ministério da Graça Divina que se encontra localizado em Angola, em Luanda, no Golfe 1, na Rua 3, número 505, 295/A, ao lado do supermercado do Arreio. O irmão também, se tiver uma questão ou uma dúvida, tem um problema espiritual e quer falar com o servo de Deus, pode ligar para o servo de Deus ou deixar a sua mensagem via WhatsApp ou nas nossas redes sociais, no nosso canal Igreja Graça Divina TV, e o nosso Facebook Igreja Graça Divina Pentecostal e o nosso TikTok, bem amado. O número do servo de Deus, profeta Bem-vindo Jimmy, é o 922 07 86 76, bem amado. Temos também o nosso culto às quartas-feiras e às sextas-feiras, bem amado, o nosso culto que começa às 16h30 até às 19h30, bem amado. Agradecemos a todos vocês, partilhem as nossas redes sociais, ganhem mais conhecimento com o nosso ensinamento e nos encontraremos no culto da quarta-feira às 16 horas. Tô pensando, merci na prophète Bem-vindo. Merci prophète. Ça va kola pambola bino be merci na musala o bosala bo disposer temps na bino pona kosala émission yo pona RSI ete ape batu libanda na portugais na lingala eza facilité kola pambola be bino. Merci prophète. Tokomi na conclusion ya émission na biso. Tobandaki na bino, tososuka na bino. Émission na biso eza vraiment très spécial lelo pona batu nyonso na église. Mutu moko te ndenga zolanda biso kotuta tolo te lobake ngai na famille nanga kindoki eza te. Bien aimé oza kosala erreur to hypocrisie. Mutu nyonso ayebi ndenge famille na ye etambolaka. Mutu te a hésité soki oza na ba problème oyo tozolobela pouvoir sorcellerie ancestral pe familial ko hésité te obenga mosali na Nzambe akopesa yo ba
directive ndenge nini okosala na famille na yo, ndenge nini okosala mpona bana na yo, mpona kindokeza eloko ya destruction ekozangisa bino succès na famille. Bokoko banda peti bokufi botangi ba classe botikala komona bonheur te. Yango tozo combattre yango makasi, eza esprit eza nango na pouvoir te po Jésus Christ yaza likolo ya nyonso. Tokopesa merci na staff na biso oyo na sima ya rideau. Merci na frère Patungolo. Merci na sœur Teresa. Merci na sœur Godeline. Merci na sœur na biso Teresa ya journaliste. Émission na biso eza en Angola na Luanda. Na adresse na biso ezali na Golf 1 Rue 13 numéro 295 bar A. Numéro Mosala Nzambe prophète Benvindo ezali plus 244 922 07 86 76. Numéro esalaka 24/24 soko bengi oko sololane makambo etali un problème spirituel ya libota na yo aza vraiment disponible pona mutu nyonso oyo aza na ba problème surnaturel. Bien-aimé, to pesa susu merci na famille Kivava, na famille Tumba, famille Kazadi, na famille ya Mama Mayamba, na famille ya frère bienvenu na Toulouse, na famille ya sœur Christelle na Allemagne, na famille na sœur na biso Grâce na Paris. To pesa merci na papa Doudou na Afrique du Sud. Topesi merci na Mama Luta famille Kazadi totangi yango na Kinshasa. Merci na papa Pierre na Gabon. Merci na Mama Kanku na Gabon. Merci na batu nyonso bazolanda biso na émission na biso totanga te, sans oublier Mama Alice na Brésil, Mama Chouchou na Kinshasa. Merci mingi na ndenge bolandaka ma émission na biso matin na biso. Nzambe amona bino nyonso. Kiti na biso ya semaine ezaka mercredi eza kiti ya victoire, vendredi eza kiti ya prophétie. Et bandara tous les deux na 16h et silaka 19h. Merci tokutani na kiti na biso ya mercredi kiti ya victoire na 16h. Ciao.